Olá, pessoal. Vamos para a nossa segunda parte dessa disciplina de parasitologia. Na primeira parte da disciplina, a gente falou um pouco sobre a introdução à parasitologia, falamos um pouco dos fundamentos de epidemiologia. Agora a gente vai para uma segunda parte que também é de suporte às próximas partes que nós vamos ver, que é a parte da imunologia. Então, muitos de vocês já fizeram imunologia, então vai ser apenas uma revisão dos conceitos fundamentais que eu preciso que vocês saibam para que a gente entenda as doenças depois, nas próximas aulas. E para aqueles que ainda não fizeram imunologia, mas se matricularam na disciplina de parasitologia, vai ser uma base interessante para que vocês possam entender o mecanismo de funcionamento dessas doenças causadas por parasitas. Então, na aula de hoje, nós vamos começar falando sobre um tipo de imunidade, que é a imunidade inata. Tá? Então, a gente tem dois tipos de imunidade, a imunidade inata e a imunidade adaptativa ou adquirida. E hoje nós vamos falar do primeiro tipo, que é a imunidade inata. Então, falando um pouco antes disso, vamos falar de defesas contra patógenos em geral. Então, a defesa contra os patógenos em geral, por parte do hospedeiro, ela atua em três linhas diferentes. A primeira linha, ela atua tentando evitar a infecção, ou seja, tentando fechar as portas de entrada para organismos parasitas. A segunda linha de defesa, ela atua ao permitir que o micro-organismo entre, ou o organismo entre dentro do hospedeiro, o hospedeiro atua retardando ou limitando a infecção, impedindo que a infecção se instale, ou seja, que o organismo consiga cumprir o seu ciclo biológico dentro do hospedeiro. E já a terceira linha, ela atua juntamente com a segunda, combatendo os patógenos, mas de uma maneira mais específica contra um patógeno específico. Então, a primeira linha, ela tenta fechar as portas de entrada. Quando as portas de entrada não são suficientes, essa primeira linha não é suficiente para fechar as portas de entrada, e, por consequência, o micro-organismo entra, a segunda e a terceira linha acabam atuando. A segunda linha atua de maneira generalizada, ou seja, ela não atua especificamente contra patógeno A, B ou C, ela atua da mesma maneira contra qualquer tipo de organismo invasor ou molécula invasora, e já a terceira linha é uma linha direcionada para infecções específicas. Ok? Então, hoje nós vamos trabalhar a primeira e a segunda linha, e na próxima aula nós vamos trabalhar como funciona a terceira linha de defesa dos hospedeiros, logicamente focando no metabolismo humano. Bom, então todas essas defesas a gente chama de resistência. Então, toda a capacidade do hospedeiro em combater o patógeno, a gente chama de resistência. E aí, como a gente já definiu lá no início, existe a resistência inespecífica, ou seja, generalizada contra qualquer tipo de molécula ou organismo que tenta invadir o hospedeiro, e existem mecanismos de resistência específica que atuam contra cada patógeno A, B ou C de maneira específica. É desenvolvida uma resposta imunológica específica contra a entrada de um patógeno A, contra o patógeno B, outra defesa específica e assim por diante. Bom, então, nessa primeira linha de defesa, a gente tem algumas estratégias principais. O primeiro são as estratégias de revestimento da pele. Segundo, a gente tem a atuação das membranas mucosas com as suas secreções. Algumas secreções limitam a ação dos organismos invasores. E, além disso, a gente tem hoje um grande conhecimento sobre a ação do microbioma humano, né? São aqueles micro-organismos que vivem naturalmente dentro e sobre o corpo humano, e esses micro-organismos atuam limitando o crescimento de outros micro-organismos ou de outros organismos, e isso é muito importante para
limitar as infecções. Já na segunda linha de defesa que nós vamos ver hoje, a gente vai diferenciar as várias células de defesa que a gente tem de maneira inespecífica. A gente vai falar um pouco sobre o processo inflamatório, que é extremamente importante para a gente entender o mecanismo de funcionamento de algumas doenças, a febre, suas vantagens, e a liberação de substâncias antimicrobianas por células de defesa, que também é uma linha de defesa inespecífica, ou seja, generalista, mas muito importante para barrar o desenvolvimento do ciclo de organismos invasores. Então, nessa primeira linha de defesa, a gente vai ter como uma estratégia bem geral, que são os fatores mecânicos. Os fatores mecânicos envolvem as defesas da própria pele, né? A pele é uma barreira mecânica contra a entrada de patógenos. Então, se a gente vê essa defesa aqui, é um acumulado de camadas de células que vão formar como se fosse um revestimento da superfície do corpo, que por ali fica difícil de organismos entrarem oportunisticamente, né? Ou seja, simplesmente por entrada de orifícios, essa coisa, ou dificulta até a entrada de organismos que tentam entrar ativamente. Além da pele, que é uma barreira mecânica, ou seja, um revestimento, a gente tem principalmente nos orifícios, né, nas portas de entrada, as mucosas, que são células tecidos de revestimento que possuem secreções que ajudam na remoção de algum patógeno. Por exemplo, aqui as lágrimas, né, que são produzidas pela glândula lacrimal, que fica aqui no cantinho do olho, e essa glândula lacrimal produz uma série de lisozimas, que são enzimas que vão degradar vão atacar esses micro-organismos. A gente tem também na cavidade oral a saliva, que também tem enzimas que vão atuar degradando micro-organismos. O próprio trato respiratório, que também é uma porta de entrada de micro-organismos, tem aquele epitélio desse trato a presença de quê? De células produtoras de muco e a presença de cílios que vão reter esses micro-organismos e vão, através dos batimentos desses cílios, expulsar esse organismo ou essa molécula invasora do tecido. Outra fonte mecânica e muito simples é o fluxo de urina, então micro-organismos que tendem a se alojar na uretra, que é uma outra porta de entrada, acaba sendo expelido junto com a urina por causa do fluxo. E, além disso, a gente tem um outro orifício, no caso das mulheres, que é a cavidade vaginal, e ali você tem uma série de secreções vaginais de muco, que também ajuda a expulsar ou eliminar alguns micro-organismos. Além da gente ter toda a microbiota vaginal também, que ajuda na regulação da presença desses micro-organismos ali. Ok? Bom, pessoal, falando agora da segunda linha de defesa, a gente tem as células de defesa, que são os leucócitos ou glóbulos brancos, e essas células ficam circulando no sangue. Então, além dos glóbulos vermelhos responsáveis pelo transporte de oxigênio, a gente tem uma grande quantidade de células no sangue relacionadas com o sistema de defesa. Então, as principais células que a gente tem são os neutrófilos, que são células que a gente encontra na casa de 60% a 70% desses leucócitos, dessas células brancas, são do tipo neutrófilos, e que agem fagocitando esses micro-organismos ou células ainda no início de uma infecção. Além dos neutrófilos, a gente tem os basófilos. Os basófilos a gente tem na casa aí de 0,5% a 1%, então é bem menos, e eles atuam na produção da histamina, que vai disparar o processo inflamatório. Então,
quando a gente tem a infecção, um dos principais mecanismos que a gente tem é a produção do processo inflamatório, e esse processo inflamatório ele é mediado pela produção de sinais químicos. E um principal desses sinais químicos é a histamina, e a histamina é produzida e disparada aí na corrente sanguínea para disparar o processo inflamatório através dos basófilos circulantes ali. Além dos basófilos, nós temos os eosinófilos. Os eosinófilos a gente tem na casa de 2 a 4%, e eles atuam tanto na fagocitose quanto na produção de algumas proteínas que são tóxicas a esses micro-organismos. Bom, outro cara muito importante são os monócitos, que são as células precursoras, ou seja, são as células que vão se diferenciar no momento do processo inflamatório nos macrófagos, que são células grandes e com grande capacidade de realizar e eficiência de realizar fagocitose. E, então, elas atuam um pouco depois dos neutrófilos nessa ação fagocítica, ou seja, a ação de encapsular essas moléculas estranhas ou esses micro-organismos e degradar esses micro-organismos intracelularmente. Então, os monócitos vão dar origem aos macrófagos, e os macrófagos ali vão atuar com uma segunda linha de fagocitose mais efetiva do que a realizada pelos neutrófilos que atuam no início do processo de infecção. Além disso, a gente tem as plaquetas, que na verdade não são células, mas elas atuam na formação dos coágulos sanguíneos, que vão limitar o espaço da infecção. Então, os coágulos sanguíneos como se fosse uma zona de proteção, uma cápsula de proteção. Elas isolam o processo, o local da infecção, para que essa infecção atinja o mínimo outras partes do corpo, limitando a circulação dessas moléculas estranhas ou desses patógenos na circulação sanguínea. Isso é muito ajudado pelo fenômeno da coagulação sanguínea, que está ligado às plaquetas. E, por fim, a gente tem os linfócitos, que são células que vão dar origem à produção da resposta específica. Nós vamos falar disso mais na próxima aula, mas os linfócitos estão ligados à produção das células T e B, que vão dar origem às respostas específicas, tanto celular quanto mediada por anticorpos. Beleza? Bom, então, essas células têm origem das células-tronco pluripotentes, e parte delas vem das células-tronco linfóides, e parte delas vem da medula óssea. Então, a origem dessas células é do tecido hematopoético, que está lá, principalmente na medula óssea. Bom, além de circular no sangue, a gente tem essas células fagocíticas circulando também no sistema linfático, que é um outro sistema circulatório adicional que a gente tem no corpo. Então, a gente tem esses leucócitos circulando tanto no sistema linfático quanto no sistema sanguíneo, e aí há uma comunicação entre esses dois sistemas, e essas células geralmente são acumuladas ali nos gânglios linfáticos, que são locais de comunicação entre essas células. Então, há uma produção muito exacerbada dessas células quando a infecção está instalada, quando o processo inflamatório está instalado, e uma das consequências é o inchaço dessas regiões ali, desses nódulos, desses gânglios linfáticos que a gente tem. Bom, então, parte da defesa mediada por essas células é por liberação de substâncias, não vamos falar daqui a pouco, mas boa parte delas é pela encapsulação desses organismos ou dessas moléculas e a digestão intracelular dessas células ou moléculas, um fenômeno que a gente chama de fagocitose. Então, a fagocitose é um processo celular que, didaticamente, é dividido em 7 fases, que envolve desde o reconhecimento da molécula, a captação, o engolfamento, né? Ou seja, a captura da molécula, a interiorização, a degradação
e a liberação de resíduos. Então, vamos lá. Primeiro passo, então, é que a gente chama de quimiotaxia, né? Ou seja, a atração desse macrófago pela molécula estranha e aderência desse micro-organismo à célula fagocítica. Aderiu, vai ocorrer o quê? A ingestão desse material através do quê? Da formação dessa invaginação da parede da membrana, formando a encapsulação dessa molécula estranha, que pode ser um micro-organismo. E aí eu tenho a formação do fagossomo, que é essa vesícula fagocítica que vai localizar ali, né, dentro daquela cápsulazinha, o processo de degradação dessa molécula, desse micro-organismo. E aí o que vai acontecer? Bom, enzimas digestivas, né, produzidas pelos lisossomos, vão se fundir ao fagossomo e essas enzimas digestivas vão atuar no quinto passo, que é a digestão enzimática, ou seja, de quebra mesmo, por reações químicas, do micro-organismo que invadiu e foi capturado pelo macrófago. E aí ocorre a formação de um corpo residual, que é o material que as enzimas digestivas não conseguiram digerir, mas o organismo foi morto, mas parte disso não é digerido e é liberado pelo macrófago. É muito interessante que parte dessas moléculas ainda podem causar reação inflamatória, né? O processo de degradação de um organismo estranho pode liberar moléculas que podem estimular outras fontes de defesa para o organismo. Mas esse é o processo de 7 passos da fagocitose, que é extremamente importante na segunda linha de defesa. Bom, outro mecanismo geral que acontece quando um organismo é invadido, ou seja, ele passa pelas portas de entrada, é o processo inflamatório. Então, é uma resposta padrão à lesão de um tecido causado por qualquer razão, ou por uma injúria, né, um corte, ou por ataque de organismo, ou pela lise, etc., ou principalmente pela liberação de moléculas que disparam o processo inflamatório, né, que a gente viu através da liberação de moléculas como a histamina. Então, ela é caracterizada sintomaticamente, né, por 4 sintomas clássicos. O calor, ou seja, porque vai haver uma maior mobilização de fluxo sanguíneo para o local que está respondendo, que está desenvolvendo a resposta inflamatória. Tumor, ou seja, vai haver um inchaço da região, porque outra característica do processo inflamatório é haver uma maior permeabilidade do vaso sanguíneo do local, e aí os líquidos saem do vaso e invadem o tecido que está ocorrendo a resposta inflamatória e permitindo a migração de células para o local também, células de defesa para aquele local. E quando você tem mais células, mais líquidos, o local vai inchar, formando tumor ou um edema, né? O rubor, ou seja, vai ficar vermelhinho, por quê? Como vai ter maior fluxo sanguíneo naquele local, vai ficar avermelhado por causa da cor do sangue. E dor, por quê? Porque como está edemaciado, vai ter uma maior compressão nas células nervosas na região do edema, e isso vai ser sentido pelo corpo como dor. É importante a gente ter esse sentimento de dor para poder mediar outras reações do corpo. Bom, e essas inflamações, elas podem ser agudas, ou seja, elas podem ser localizadas numa faixa de tempo muito curta, ou podem ser crônicas, ou seja, elas podem ser recorrentes, dependendo da patogênese aí da doença. Bom, então a fase da inflamação, ela tem 3 fases. A primeira coisa que acontece quando um processo inflamatório se instala, ou seja, há a liberação de moléculas, há sinais químicos para o disparo de uma resposta inflamatória, a primeira coisa que acontece é uma vasodilatação, ou seja, os vasos da região vão ficar dilatados e o aumento da permeabilidade dos vasos locais, permitindo com que líquidos saiam do vaso e vão para o tecido que
está sofrendo a reação inflamatória, e também células saiam do vaso sanguíneo e consigam passar para a área sob resposta inflamatória. E como há a permissão por causa dos vasos, há uma migração de fagócitos, né, que a gente viu as células de defesa ali, neutrófilos e macrófagos, e realização de quê? De fagocitose. Uma vez que aquele processo inflamatório tenha conseguido controlar a infecção naquele local, os organismos não vão causar nenhuma resposta inflamatória, a resposta inflamatória cessa, e aí há o quê? O disparo do reparo do tecido lesado durante o processo ali. Então, há, por exemplo, a entrada de um agente infeccioso por causa de um corte. Então, quando a gente sofre um corte, a gente quebra a primeira barreira, que é a pele. Então, a pele foi lesada, e aí os micro-organismos entram por essa porta de entrada que rompeu a primeira barreira. E os micro-organismos presentes ali vão levar ao quê? Ao disparo de uma resposta inflamatória. E essa resposta inflamatória, então, vai vir o quê? Mediada por liberação de substâncias químicas, vai mobilizar células para o local. Essas células fagocíticas, neutrófilos e macrófagos vão o quê? Tentar capturar os micro-organismos que entraram ali e vão tentar digerir esses micro-organismos. Uma vez que a digestão acontece, ou seja, os organismos são todos mortos, até a pele tende a ser regenerada e o local é regenerado, reparado. Bom, outro sintoma geral de um processo de infecção é a febre. Então, a febre, sintomaticamente, ela é caracterizada por uma elevação da temperatura normal do corpo. Então, toda infecção, toda não, a maioria das infecções vão levar a sintomas gerais, que é o processo inflamatório, e alguns deles podem levar também à febre. A febre é essa elevação da temperatura do corpo, ela pode ser a causa dela, ou seja, como que o organismo consegue elevar sua temperatura normal do corpo. Isso é mediante a liberação de moléculas sinalizadoras, né, que vão fazer o quê? Estimular a vasoconstrição periférica, e aí o organismo vai ter um fluxo maior sanguíneo que vai gerar mais atrito e aquilo vai gerar calor. Você tem o disparo de ciclos bioquímicos fúteis, ou seja, que só não tem a função de transformar a molécula A em B. Na verdade, ela está interessada em gastar energia naquela reação química e gerar calor através dessa reação química. E também a geração de tremores, né, que essa fricção ali vai gerar também atrito das células musculares, e isso vai gerar calor também. Então, essas causas do disparo da febre são exógenas, né? Presença de endotoxinas dos micro-organismos já diretamente vão levar ao disparo da febre, ou própria endógena, né? Então, o próprio processo inflamatório, as células que estão envolvidas no processo inflamatório vão produzir moléculas que vão disparar esses mecanismos aqui que levam à elevação da temperatura. Aí vocês podem se perguntar, mas qual que é a vantagem de elevar a temperatura do corpo num processo inflamatório? A temperatura alta, ela intensifica o efeito das moléculas antimicrobianas, como, por exemplo, os interferons. Então, a temperatura ótima ali de atuação dessas moléculas é um pouco mais alta do que a temperatura normal do corpo. Então, quando você tem uma elevação da temperatura do corpo não tão alta e por um período curto, você tem uma intensificação da ação dessas moléculas antimicrobianas no local. Outra coisa é que alguns micro-organismos não crescem tão bem com temperaturas um pouco mais altas, isso então não que impede o crescimento, mas diminui a taxa de crescimento desses micro-organismos. Outra coisa é que
essa elevação da temperatura reduz a quantidade de ferro circulante na circulação sanguínea, e o ferro é um fator de crescimento de micro-organismos, e ainda ajuda o quê? Na autorreparação do tecido lesado após o processo inflamatório, né? Só que febre prolongada por muito tempo ou febre muito alta pode levar a disfunções no metabolismo, por exemplo, a taquicardia ou a acidose, a desidratação, um desequilíbrio eletrolítico, e isso pode levar a complicações. Por isso, então, a febre no processo inflamatório inicial ali, no processo inflamatório, quando ela é não tão alta e por um período curto, ela é boa. O problema é que a gente não pode deixar a febre se prolongar por muitos períodos, né? E aí a gente tem que trocar o efeito do processo inflamatório natural por um farmacológico, a gente toma remédio. Então, a gente toma remédio para febre e, para substituir o bom efeito da febre, a gente faz o quê? Entra com um antibiótico, um anti-inflamatório ou alguma outra molécula que vai ajudar o corpo a combater aquela infecção sem precisar de fazer valer da febre por longos períodos, porque ela pode levar a outros problemas. Então, a febre curta e de baixa intensidade é um processo natural que pode acontecer. O problema é quando ela é muito alta e quando ela é por longos períodos. Bom, a gente falou da fagocitose, a gente falou da inflamação, mas além da fagocitose, a gente tem, por parte das células de defesa na resposta geral, a produção de moléculas antimicrobianas, ou seja, moléculas que vão combater os micro-organismos. E esse combate pode ser ligado à citólise mesmo, ou seja, moléculas que vão matar o micro-organismo, vão quebrar o micro-organismo. Eu tenho moléculas que estão atuando para intensificar o processo inflamatório, ou seja, para chamar mais células fagocíticas, para aumentar a febre, etc. Ou moléculas que vão fazer opsonização. Opsonização é um processo de marcação da célula invasora para que a fagocitose seja mais efetiva. Se a gente lembrar lá da fagocitose, a primeira fase é o fagócito, o macrófago ou o neutrófilo conseguir encaixar, ou seja, conseguir localizar a molécula estranha ou a célula invasora e colar nela, fazer a aderência para ela poder encapsular. Então, eu tenho moléculas que o próprio corpo produz para ajudar nesse reconhecimento e nessa quimiotaxia e nessa aderência. A gente chama isso de opsonização. Tá? Então, quais são as principais moléculas que atuam nessa ajuda aí da segunda linha de defesa? Então, a gente tem moléculas do sistema de complemento, né, que são as moléculas Cs. Então, elas ajudam, elas são tanto citossólicas, ou seja, elas vão atuar na lise de micro-organismos, quando estimulando o processo inflamatório e a fagocitose. Então, as moléculas do sistema do complemento atuam nas três linhas. Os interferons são moléculas que vão interferir na replicação viral. Então, células de defesa produzem moléculas que vão atuar atrapalhando o vírus a se multiplicar e também atuam estimulando a fagocitose dessas células. Bom, a gente tem várias proteínas que também atuam na ligação do ferro, ou seja, tirando o ferro disponível para o crescimento bacteriano, ou seja, tirando a comida das bactérias da circulação. E aí a gente tem também o quê? Os AMPs, que são os peptídeos antimicrobianos, que vão atuar interferindo no crescimento bacteriano, causando lesões no DNA e no RNA, e também formando poros na membrana plasmática dessas bactérias, impedindo, matando essas células, né? Causando interferência no seu equilíbrio ali da membrana. Então, todas essas moléculas atuam dessa forma e ajudando o processo de fagocitose. Então, nessa fase, a gente tem que entender o quê? Que a primeira linha de defesa tenta barrar a entrada. Entrando, existe uma segunda linha de defesa
mediada por células, né? E essas células vão atuar fagocitando e também produzindo substâncias que disparam febre, disparam o processo inflamatório e disparam também a liberação de moléculas que matam células, estimulam fagocitose, tiram moléculas vitais para o crescimento bacteriano, reduzem a taxa de replicação de vírus e, assim, atuando de maneira indiscriminada, quer seja em bactéria do gênero A, do gênero B, do gênero C, certo? Essa é a segunda linha de defesa. Então, aqui só mostrando, a gente tem várias estratégias que compõem a primeira linha de defesa, e a gente também tem várias estratégias que compõem o quê? A segunda linha de defesa. Pessoal, então, essa é a nossa primeira parte desse bloco que trata de resposta imunológica. Então, nós vimos hoje a resposta imunológica inata ou inespecífica, que constitui a primeira e a segunda linha de defesa. Na próxima aula, nós vamos ver como que o corpo reage especificamente contra o patógeno A, contra o patógeno B ou contra o patógeno C, vendo também que as coisas não são separadas. Ao mesmo tempo que a segunda linha está acontecendo, a terceira também começa a atuar, e o corpo sempre tentando conter essa invasão, impedindo que o micro-organismo ou o parasita multicelular consiga completar o seu ciclo dentro do hospedeiro. Ok? Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Vamos nos encontrar na próxima aula para falar de imunidade adaptativa, específica ou adquirida. Grande abraço para todo mundo.